Em novembro de 2024, o Botafogo ergueu a Taça Libertadores, vencendo o Atlético Mineiro lá na Argentina com um jogador a menos, fazendo ali história. E aí, menos de 16 meses depois, dentro do seu próprio estádio, o Botafogo é eliminado pelo Barcelona de Guayaquil, dentro dos seus próprios domínios, algo que a gente não esperava. Vamos conversar um pouquinho sobre isso nesse vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo a gente vai conversar sobre esse jogo do Botafogo, um jogo que foi bem dramático, bem ruim para o torcedor, né? Ter que assistir essa derrota do Botafogo, um jogo contra um time muito limitado, se formos pegar a questão dos elencos, do valor dos elencos, são elencos ali que tem valores bem diferentes, né, que tem ali investimentos bem diferentes, e o Barcelona de Guayaquil, apesar de ser um time que tem uma certa tradição na Libertadores, já disputou ali várias vezes, praticamente todo ano ele está na Libertadores, já chegou no vice-campeonato, né, em 98 foi vice-campeão para o Vasco, mas assim, comparando com o Botafogo, é uma eliminação vexatória, né? Não era para o Botafogo ali ser eliminado. Bom, a gente pega essa trajetória do Botafogo lá desde 2024 até 2025, tem alguns aspectos aí que eu acho que ajuda a entender melhor esse quebra-cabeça que chegou aí no final, né? Que culminou aí nessa precoce eliminação. Bom, depois que o Botafogo ganhou o campeonato, a Libertadores, né, lá contra o Atlético Mineiro, quem era o treinador era o Arthur Jorge, né, e ele foi negociado ali com o futebol árabe, ficou ali um período de se ia ou não ia, né, e isso gerou uma certa tensão ali, né, o Botafogo evidentemente não ia conseguir segurar por causa dos altos salários, né, que é oferecido lá no mundo árabe, e aí o Botafogo começou ali o início do ano com um hiato ali de falta de treinador. Aí eu até anotei aqui o nome de quem assumiu ali, né, que foi um treinador da base ali, né, o Carlos Leiria, que ele treinava o Sub-20. Então, ele chegou a assumir o Botafogo no início de 2025, onde o Botafogo estava ali sem treinador. E isso fez com que o Botafogo perdesse a Supercopa dos Campeões contra o Flamengo, né? E também perdesse a Recopa contra o Racing. Então, no início de ano, perdeu ali 2 títulos rapidamente. Inclusive, esse ano até aconteceu com o Flamengo também, acho que num contexto diferente do Botafogo. Mas enfim, no momento que foi o Botafogo, o torcedor meio que estava assim, não, tudo bem, nós ganhamos o Brasileiro, ganhamos Libertadores, né, em 2024. Então, tá tudo mil maravilhas, vamos dar um tempo, tá sem treinador, vamos ver o que acerta. E aí o Botafogo chegou no Renato Paiva, que é um treinador português, que já tinha passado lá pelo Bahia, algumas passagens pelo Bahia, né, algumas boas, outras nem tanto, e chegou e assumiu o Botafogo. É um cara que tinha uma característica bem diferente do que era o Botafogo do Arthur Jorge, né? Um cara mais retranqueiro, né? Montava o time mais fechado, talvez diferente daquilo que se esperava, mas enfim, chegou nesse nome e ali teve um momento ali um lapso ali de esperança para o torcedor do Botafogo, foi quando teve aquela grande vitória contra o PSG, né? Venceu lá por 1-0. Aquelas coisas que, vamos dizer, só o futebol pode proporcionar uns momentos como aquele, né? Onde o Botafogo teve uma bola ali no jogo, acertou ali, fez 1-0, segurou até o final, mas um jogo que não foi uma euforia muito grande, mas ao longo da competição o Botafogo não fez grandes jogos ali, né? Nesse Mundial, e foi eliminado inclusive pelo Palmeiras. Eu acho que também perdeu para o Atlético de Madrid, eu não sei se perdeu, se empatou, não estou me recordando agora, mas o grande jogo, o grande momento foi lá essa vitória contra o PSG. E ali, com o passar dos jogos ali no Campeonato Brasileiro, não segurou, né? O Renato Paiva foi demitido
e não conseguiu ali segurar. Daí a gente teve a chegada do David Ancelotti, né, que estava ali tentando emplacar seu primeiro trabalho, né, coincidentemente o pai dele estava assumindo a seleção brasileira, então tinha ali meio que um momento ali completamente propício para que isso acontecesse, uma aposta, né? Não deu certo, né? O Botafogo não conseguiu ali emplacar bons resultados e ali não terminou bem, né, o ano de 2025. E aí chegou o Martin Anselmi, né, o treinador argentino. E aí teve algumas vitórias, né, sequências de vitórias, que levou o Botafogo a Libertadores, né? Na verdade a pré-Libertadores. Então tinha uma certa expectativa de que o Botafogo pudesse voltar àquele grande projeto que foi o projeto da SAF do Botafogo, né? De John Textor chegou, colocou dinheiro e novamente voltar a ser campeão. Bom, eu também gostaria de destacar o seguinte, né? O Botafogo teve lá em 2026, né, o elenco meio que desmanchado, né, porque você teve ali as saídas ali do John, do Jair, do Igor Jesus, Cuiabano, né, então assim, o Botafogo vendeu vários jogadores ali em bloco, né, e perdeu ali praticamente metade do elenco, jogadores ali que são de qualidade, os melhores jogadores ali, então isso também pesou. Bom, aí voltando aqui para 2026, voltando para o que aconteceu lá no Engenhão. O Botafogo lá na primeira fase venceu lá o Nacional Potosí, num jogo difícil sempre lá jogar na Bolívia, e jogando lá no Rio de Janeiro conseguiu uma vitória com uma certa tranquilidade, passou um aperto no final, mas uma equipe relativamente muito mais tranquila. Contra o Barcelona de Guayaquil, sabemos que esse é um jogo mais complexo, mas o Barcelona e o Botafogo né, tiveram um jogo equilibrado jogando lá no Equador, e era só uma vitória simples, né, não tinha nada demais. Aí a gente vê ali ao longo do jogo, o Botafogo chegou a ter posse de bola de mais de 80% de posse de bola, né? Então foi aquela grande posse de bola, aquele grande volume de jogo, mas que efetivamente não concluía em gols. E no final das contas ali culminou na eliminação, né? A defesa ali bem fechada do Barcelona, né? O treinador do Barcelona, né? Acho que era o interino ou o substituto, depois na coletiva falou que assim, né? Mesmo se tivesse mais 90 minutos depois desse jogo, o Botafogo não chegaria ao gol, porque a gente jogou de forma bem fechada, bem determinada, e isso não aconteceria. Bom, e aí com esse resultado, eu acho que vai um pouco colocando aí a realidade para o torcedor do Botafogo, que não é de muita expectativa de que as coisas aconteçam de forma positiva, né? O Botafogo tem uma dívida muito alta, e essa dívida, ela não é, vamos dizer, basicamente do investidor, ela é uma dívida do Botafogo, né? Então, isso não significa que provavelmente o Textor vá pagar essa dívida ou que ele vai resolver essa situação, né? A dívida não tem muito a ver com ele, né? E isso pode acarretar que o Botafogo não faça aí uma grande temporada. E essas questões aí fora de campo, aí a gente está vendo que estão ali pesando dentro de campo, né? O Botafogo tem muito mais time que o Barcelona e não conseguiu ali uma vitória simples e está ali eliminado da Libertadores, né? Numa fase ali bem inicial. Já é o segundo brasileiro eliminado, né? O Bahia também foi eliminado. Agora, o Botafogo conseguiu ali uma vaguinha na Sul-Americana, né? Que pode ser ali um pouco que um alento, né? A Sul-Americana é que está muito forte, né? Cada vez você vê ali mais clubes grandes ali participando, né? Eu acho que vai ter uma tendência de se valorizar a Sul-Americana, né? O Atlético Mineiro está disputando, se eu não me engano aqui, o Boca também está disputando, agora Botafogo. Mas em linhas gerais eu acho que o Botafogo vai ter uma temporada bem turbulenta, a gente não sabe bem como vai ser esse futuro do Botafogo, uma eliminação muito precoce, né? Uma zebra ali o Barcelona ter classificado, mas também mostra a incompetência do Botafogo de não conseguir vencer um jogo relativamente simples jogando ali em casa. Deixa aqui nos comentários aí sua opinião, o que você achou desse jogo, dessa eliminação do Botafogo. Eu fico por aqui, um abraço a todos
e até a próxima.